Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Diego é músico, compositor e outras coisas. Ele mora na Bahia. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele estava andando de bicicleta, um ônibus bateu por trás, ele voou e teve uma EQM. Mas antes disso, quando ele tinha 10 anos de idade, ele quase morreu afogado e também teve uma EQM. Essa entrevista é dividida em duas partes, sendo que na primeira parte ele conta a EQM que teve quando tinha 15 anos e na segunda parte conta a EQM que teve aos 10 anos de idade. São imperdíveis, você vai amar. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem likes, compartilhem com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história dele? Bom proveito! Boa tarde, Diego. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras experiências também. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando e não nos poupe de nenhum detalhe da sua EQM, por favor. Muito obrigado. Desde já, a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Prazer estar falando aqui no canal Afinal que Somos Nós. Eu sou fã desse canal, acompanho vários relatos que eu acho muito interessante, assim, até para fazer uma comparação, me ajudou muito com a minha experiência de quase morte. Meu nome é Diego Rodrigues, eu sou natural de Camaçari, Bahia, e fica mais ou menos uma meia hora de distância de Salvador, mais ou menos. Sou produtor musical, tenho músicas nas plataformas digitais, sou compositor, e atualmente estou concluindo uma profissão, uma graduação em analista de marketing digital. Então agora eu vou aqui contar a minha experiência de quase morte, que foi um atropelamento de bicicleta, né? Eu estava indo com os amigos, 7 amigos, indo para a praia, acordei mais ou menos umas 6 horas da manhã, falei com minha mãe na época, eu tinha 10 anos na época, 15 anos, na verdade, e aí, isso foi em 7 de setembro de 2001. Meus amigos pegou, vamos amanhã, Diego, pra praia, não sei o quê, beleza, ok. Aí falei com minha mãe, ela não, rapaz, eu não tô sentindo algo positivo, não vá não. Ela teve uma sensação assim, minha mãe, e eu peguei, que nada, mãe, não sei o que, falei assim, pô, que nada, oxe. Aí peguei e desci com a galera pra praia. Quando chegou na metade do caminho, assim, um amigo meu, ele pegou e falou, pô, isso aqui tá massa, né, velho? Hoje é a maneira do baiano falar, né? Tá massa, a gente volta amanhã de novo, né? Aí um colega meu, que ele era o mais velho da galera, até mestre de capoeira ele pegou e falou assim, não fale não, pô, que isso dá azar, faz mal. Aí eu reparei que eu mesmo, assim, foi o único da galera, assim, que parou pra prestar atenção nesse camarada aí, nesse colega meu aí. E aí ele pegou, eu perguntei por quê, tio? Aí ele simplesmente falou pra mim, não, faz mal. Eu fiquei com aquilo assim, martelando na mente, né? E aí fomos dando um segmento pra ir pra praia, todo mundo na fileira assim, de bicicleta no canto assim, na verdade não tinha nenhum encostamento direito esse trajeto assim na época. Hoje já tá até bem, já tudo esquematizado, bonito. Aí de repente assim, Carlos, eu tava no canto assim dessa pista, onde não tem o calçada, né? E aí de repente quando pensa que não, eu vejo um carro fazendo zigue-zague assim, mais ou menos a gente já tava na metade do caminho da praia, mais ou menos. E aí eu vejo um cara assim fazendo zigue-zague, eu era mais ou menos o cara assim do meio, de repente eu peguei, parei, esse carro passou, aí em fração de segundos eu parei e fiquei andando mais devagar assim, os colegas meus que estavam atrás me passou, eu fiquei por último, né? De repente, quando pensa que não, é como se pausasse assim, a minha audição ficou mais aguçada assim, eu sentia que ia acontecer algo comigo assim, entendeu? Tipo, veio se aproximando cada vez mais o ônibus, como se deu até para perceber que já vinha de ponto morto, como se estivesse querendo frear, e não conseguiu. Aí, só que até então eu não tinha visto o ônibus nada, eu continuava olhando para frente com aquela sensação assim, vai acontecer algo comigo. Aí de repente só vi a pancada, saí rodando, daqui a pouco quando eu pensei que não sabia nem o que é que me atingiu,
parei em um lugar totalmente escuro. Aí fiquei assim, aquela escuridão assim, olhava para um lado assim, ficava assim, tipo, fiquei meio bugado a mente assim, onde é que eu tô assim? E olhava para um lado, olhava para o outro, essa escuridão. Aí fiquei até com medo. Fiquei com medo na hora assim, olhando para essa escuridão. Mas de repente, quando pensa que não, eu começo a ser sugado para cima como se fosse um imã puxando assim, uma coisa assim, tipo um imã. Aí sendo puxado, flutuando, flutuando. Aí quando pensa que não, eu olho assim ao redor assim, eu começo a ver auroras boreais assim, tipo várias luzes diferentes assim, eu achei uma coisa muito impressionante na hora assim, fiquei olhando. Aí de repente assim eu comecei a brincar, parecendo que eu tinha superpoderes, eu ia para um lado, voava assim, aí tipo parecendo um Superman, né? Aí aquelas auroras boreais, eu sentia que eu fazia parte daquilo. Parecia que eu era uma luz daquela também assim, mas eu não enxergava meu corpo, eu só sentia que eu era uma luz assim, algo assim. Aí foi quando eu também parei para olhar para cima, que até então eu estava olhando tudo, onde eu olhava, eu já estava avistando. Assim, como até eu vi em alguns relatos a visão 360 graus. Só que aí eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi que tinha uma luz enorme que tomava o todo. Essa luz tomava o todo. E uma luz assim que, quando eu olhei assim, eu fiquei numa paz que não consigo nem explicar, aquela paz que foi, a felicidade assim. Era tipo um lugar muito bom, assim, aquele local ali, ver aquelas luzes, assim. Aí quando eu olho bem para esse nevoeiro, essa luz, tinha uns nevoeiros na frente, assim. Ficavam os nevoeiros, e aí eu fiquei assim, tipo, olhando esse nevoeiro, já estava bem como se tivesse encostado bem nele, e aí eu percebi algo assim, que parecia que eu poderia passar ele. Só que aí, na minha mente, eu pensei assim, se eu passar, eu não vou votar mais, e eu tenho que votar para falar para os meus amigos. Foi automaticamente, quando eu pensei nisso, eu tenho que votar para falar com meus amigos. Automaticamente, eu me despenquei de uma altura assim que não tem nem como explicar a velocidade. Tipo, eu via aos redores assim, coisas assim da velocidade da luz, assim, tipo, aquelas auroras boreal que eu tinha visto, eu vi passando ao redor, assim, uma velocidade que não consigo nem explicar. Aí, quando pensa que não, eu caí, bati em algo. Só que aí depois que eu tive aquela noção, tô no corpo, tipo assim, caí no corpo, parecendo quase que nem uma pedra, assim, soltando de um local alto, assim. Aí parei assim, fiquei quando eu ainda não abri os olhos nesse momento, quando pensa que não, meu ouvido apita, dá uma apitada muito forte. Aí eu abri os olhos depois. Quando eu abri os olhos assim, eu fiquei parado, tipo assim, não conseguia falar nada, tentei mover minhas pernas, meus braços não movia, fiquei paralisado assim, tipo pensando assim, e daqui a pouco quando pensa que não, eu escuto as vozes desses amigos meus de bicicleta na pista, bem de longe assim, e eles ainda não tinham me achado, porque era uma ribanceira, era um local muito alto mesmo, assim, cheio de arbustos, palmeiras. Inclusive, aos redores, assim, tinha uma cerca de arame farpado e algumas cruzes de pessoas que já morreu ali. Aí eu fiquei olhando, assim, para aquele lugar, assim, aí foi quando esse amigo meu que falou, não fale não, que isso faz mal. Ele foi o primeiro a me avistar. Aí quando ele viu, assim, o cara mudou até de cor, assim, na hora, assim, Diego, não sei o que, aí começou a me socorrer, não se movimente não, pô, fique calmo aí, não sei o que, aí eu só com o olho assim, olhando para ele assim, passou um tempinho, eu levantei, saí andando, aí de repente o pessoal que estava no ônibus era da igreja Testemunho de Jeová, se eu não me engano, aí o pessoal, cadê o menino que foi atropelado, meu Deus? Oh meu Deus, só vi a mulher gritando, e aí eu saí andando, o pessoal quando viu andando, todo mundo aleluia, e se ajoelhou na pista, e rapaz, eu fiquei assim meio sem entender, porque na hora da batida eu não vi nada, né? Eu só vi eu chacoalhar e já passei por esse lugar, como se fosse uma viagem mesmo, assim, bem rápido esse lance aí. E aí, uma moça que vinha atrás do ônibus, ela presenciou todo o acidente, né? Aí ela pegou e falou assim, ô menino, eu vou te levar no hospital. Aí eu, não precisa não, pô, tava pegando minha bicicleta já tá toda meio empenada, mas
Peguei ela, aí não, eu vou te levar, você não pode não, pô, voltar assim, ir pra praia assim não, às vezes você tá, Deus me livre de falar assim, uma hemorragia, tendo algo assim, aí ela pegou, me deu essa carona aí e me levou pro hospital. Na metade do caminho, ela com o filhinho dela, ela começou a relatar, né, cara, rapaz, eu te vi assim, na hora que você sofreu a pancada, você deu umas 8 rodadas no ar, cara. Ficou parecendo um boneco assim, aí inacreditável o que eu vi assim, aí eu, caramba, fiquei até assim meio assim sem entender nada, mas na hora assim, Deus, obrigado, meu Deus, só pensei nisso assim. E aí fui pro médico, cheguei lá, o cara, o doutor só fez eu falar assim, abaixa e levante. Levantei, não teve, graças a Deus, não teve nada. Falei, é só isso mesmo? Beleza. E aí o cara que causou esse acidente, ele bateu, na verdade, na ponta, assim, um pouco no para-choque do ônibus, o pessoal me contou, e aí ele depois saiu capotando o carro, e ficou num estado bem crítico o rapaz, viu? E na hora que o pessoal, alguns amigos meus que também estavam dentro desse ônibus, eles quiseram descer do ônibus e foi atrás do cara. Os caras queriam lixar o cara, né? Porque ele quase causou uma catástrofe terrível, tipo um ônibus, né? Cheio de pessoas do Congresso, algumas pessoas que não eram. E aí o pessoal foi para lixar ele, só que quando chegou lá o cara tava saindo sangue até dentro do ouvido. Aí os vidros do carro tudo quebrado por cima dele. E aí fui para casa, cheguei lá em casa, o pessoal, todo mundo... Minha avó já estava sabendo, o pessoal naquela agonia, quase dando um ataque do coração. E quando pensa que não também, Carlos, é uma situação muito invocada, aconteceu relacionada a esse cara que causou o atropelamento. Meu pai, ele tem umas casas de aluguel. Aí depois de uns meses, o irmão desse rapaz, sem conhecer nem meu pai, sem nem conhecer a gente, foi na casa para alugar a casa dele lá, né? Essa casa de aluguel. E quando chegou lá, o rapaz do nada, rapaz, eu tô querendo alugar, na verdade, para uma pessoa, esses tempos aí, a gente teve um acidente aí, um irmão meu atropelou uma pessoa, começou a contar assim, aí investigando essa história toda, meu pai descobriu que foi o cara que me atropelou. Mas ele era o motorista do ônibus, então? O do carro. Ele era o irmão do motorista do carro. Mas quem bateu em você foi o motorista do ônibus e não o carro. Foi o ônibus, isso. O que você quer dizer é que o ônibus bateu em você por causa daquele carro. Por causa daquele carro, porque no caso, o ônibus ele vinha por trás de mim e o motorista ele vinha fazendo zigue-zague para todo lado, até os carros que estavam na pista se desviando dele, né? Esse cara tá bêbado, esse cara tá... E aí foi ele que causou esse acidente aí, porque o ônibus para tirar, o motorista do ônibus depois contando, ele falou que ele fez uma escolha, infelizmente ele falou, ou eu atropelo os rapazes de bicicleta, ou todos nós vamos cair, porque ele fez uma manobra de tirar para a direita e voltar rápido. Só que nisso aí ele me deu uma pancada, aí eu saí rodando. Entendi, não, só para ficar claro então, não é que o aluguel ia ser feito para a pessoa que bateu em você, e sim para a pessoa que causou o acidente, certo? A pessoa que causou o acidente, verdade, isso aí. E aí essa primeira experiência de quase morte foi isso aí. Eu sei que tem mais coisa para você contar, deixa eu fazer algumas perguntas sobre essa experiência. Quando você voltou para o corpo, que você sentiu estar caindo, você não passou por aquela zona escura que você passou na ida? Não passei. Eu na verdade, eu caí numa velocidade era muito rápido e eu via como se fossem essas auroras boreais ao lado, passando muito rápido, assim, tipo, como a descida, né, e eu vendo aquela coisa, tipo, dava a impressão que estava subindo, mas eu estava caindo, muito rápido. Ou seja, a ida foi diferente da volta. A ida foi diferente. Sobre essa percepção que você disse que não podia passar daquele nevoeiro, senão você não voltaria. O limite era esse nevoeiro. O limite para eu não voltar para o planeta Terra era. Como que você sabia disso?
Eu não sei explicar, mas era como se eu entendesse, é como se uma voz falasse, mas eu não escutava a voz, era uma voz da consciência mesmo, né? Eu, tipo, se você passar, não volta. Tem duas possibilidades, queria saber qual delas é. Você simplesmente sabia sem saber como sabia, ou você teve a percepção de que essa informação chegou a você por uma voz que você não tenha percebido como voz, ou de qualquer outra forma? Você sentiu essa informação chegar a você? Eu senti essa informação chegar a mim. Era como, uma coisa também foi que quando eu comecei a olhar bem nos nevoeiros, assim, que eu foquei mesmo nos nevoeiros, eu vi algumas, como se fossem algumas silhuetas de pessoas, assim, silhuetas, imagens, assim, distorcidas, assim, de pessoas se movendo nesse nevoeiro, entendeu? E aí eu fiquei meio assim, tava muito bom, mas eu fiquei um pouco assim, meio com receio de passar, entendeu? Uma coisa assim, um pressentimento mesmo, que se eu passasse eu não votaria. Você não perdeu em nenhum momento a lembrança daqui? No momento que eu estava vivenciando essa experiência subindo e tudo, eu não lembrava deles, eu estava vivenciando aquilo e assim meio, tipo, tudo novo para mim, era uma experiência maravilhosa, a sensação de estar subindo e sentindo uma energia assim boa, uma coisa que eu não sei nem explicar, uma alegria, era como se você decidisse viajar para um lugar que você mais gosta, assim, entendeu? Então, como é que cabe o conceito de voltar se você não se lembrava daqui? Na hora que eu parei nesse nevoeiro que eu tive essa lembrança, foi nesse momento mesmo que eu lembrei que aí alguma coisa falou, tipo, eu pressenti alguma coisa falando na mente, assim, você tem escolha. Era como se eu tivesse uma escolha. Agora eu não sei o que falou. Eu olhava assim para esse nevoeiro, via as silhuetas das pessoas, mas... Então, até esse momento do nevoeiro, você não se lembrava daqui. Naquele momento do nevoeiro veio a lembrança. Isso, justamente. E eu tenho certeza que foi a partir dessa lembrança que tudo mudou, porque senão eu passaria tranquilo. Na verdade, foi a vontade de falar mesmo para as pessoas. Assim, aí eu fiquei tão encantado com aquilo que eu fico contando assim para algumas pessoas, mas às vezes eu tento me limitar, porque o Diego tá com maluquice aí. Rapaz, é difícil. Você falou em medo e sensação de prazer. Você tinha esses dois sentimentos simultaneamente, um certo receio, onde é que eu estou, e um prazer? Na hora que eu parei no escuro, eu fiquei como se fosse, eu pressentia que era um plano terrestre, mais abaixo. E esse plano, eu sentia que ele era meio assim, era meio obscuro, sabe? E foi quando eu comecei a subir para essa, vamos dizer assim, essa dimensão, que aí as coisas foram ficando, eu sentindo aquela coisa boa assim, mas enquanto eu estava nesse escuro dava medo. Mas enquanto estava nesse escuro, você se lembrava quem você era, dos seus amigos, que você estava indo para a praia? Eu só me perguntava o que aconteceu comigo, onde é que eu tô. Eu fiquei com aquela sensação. Você se perguntava, o que aconteceu comigo? Quem é este comigo? O Diego? Você se lembrava que você era Diego naquele instante da escuridão? Lembrava. Isso aí eu lembrava, só que a preocupação no momento foi com o que aconteceu comigo, porque eu sabia que aconteceu uma fatalidade. Aí eu, rapaz, se aconteceu isso comigo, alguma coisa, e eu tô aqui, aí fiquei assim naquela sensação de, será que eu morri? Entendeu? Aí foi quando eu comecei a subir. Primeiro fiquei com medo, olhando para esse escuro, porque deu uma perceber assim na minha mente assim que eu fiquei um tempo nesse escuro, entendeu? Assim, meio, quase que parecendo que estava até meio que encolhido, mas apesar de eu não ver o corpo. Aí eu ficava assim, olhando para o lado com aquele medo, foi quando aí comecei a flutuar. Fui flutuando, sendo puxado, era sem eu querer, eu estava sendo puxado. Quando é que começou a mudar de medo para prazer? A partir quando essa energia começou a me puxar para cima. E quando é que mudou de me lembro quem eu sou para um total esquecimento? Na verdade, eu não é assim que eu tive um total esquecimento. Na verdade, eu não me preocupei em lembrar. Era como se eu não estivesse fazendo questão de lembrar mais, entendeu? Eu estava sendo aquilo ali no momento, eu só me perguntava quem era eu ali. Tipo assim, oxi, tipo, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí sendo sugado para essa luz e
sem entender nada, vivenciando uma energia boa. Então o que você quer dizer é que não é que você não soubesse quem você era, você simplesmente estava tão focado naquilo que estava acontecendo que você só vivia aquele momento. Na hora que alguém falou ou aconteceu esse download na sua cabeça, você entendeu que não podia passar porque senão você não voltaria, e aí você teve claro, aí você voltou a sua atenção para onde é que você voltaria, aí você se lembrou de todos. Isso, justamente isso. Eu não estava preocupado com as pessoas assim, os amigos. Nesse momento eu não preocupava nada, eu só queria saber onde é que eu estava. Fiquei assim preocupado, na verdade, em saber o que é que aconteceu comigo. Mas não senti dor, não senti nada. Fui sendo sugado com essa energia boa, muito boa mesmo, indescritível essa energia. Você falou que a escuridão era aqui terrena. Me deu a impressão que você estabeleceu um nível da escuridão abaixo do nível da luz e que você olhava para cima tinha mais luz ainda. Justamente. Você teve algum pensamento que fez com que você saísse da escuridão para essa coisa de luz? O que você pensou antes de começar a ser puxado para a luz? Eu não tinha pensado ainda nada, na verdade, eu estava com medo daquele local e eu fiquei tipo assim, eu quero sair daqui. Aí foi quando eu fui sendo sugado, eu só pensei em sair dali porque eu não via o que tinha nada, era como se fosse um espaço. Ou seja, você falou, você pensou, eu quero sair daqui. Imediatamente você começou a sair. Isso, eu pensei em sair, verdade. Só que aí eu pressenti, Carlos, que era baixo porque eu percebo totalmente que eu subi, a subida foi lenta, mas quando eu cheguei nessa luz, era muito alta, era como se fosse outra dimensão mesmo. Tanto que quando eu despenquei voltando pro corpo, demorou para eu cair. Só que o que eu via do lado era muito rápido, passando assim, olhando assim, subindo, sabe? Aquelas imagens de aurora boreal. Se você fosse adivinhar quanto tempo você passou lá e quanto tempo você passou aqui, qual a relação? Lá parecia que eu passei assim em torno de uns 40 minutos. Agora aqui as pessoas falaram que foi em torno mais ou menos de uns 7 minutos que eu sumi. Mais ou menos, que ficaram me procurando na mata. Mais ou menos isso. E quando encontraram você já estava de volta, né? Aí esse colega meu, ele me encontrou todo paralisado, aí poucos minutos eu já estava de pé andando, saí bem parecendo que não teve nada comigo, assim, andando, peguei a bicicleta. Você disse que você não viu seu corpo quando você estava fora daqui, é como se você também fosse uma luz. Como se eu fosse uma luz, e eu percebi isso daí quando eu estava nessa aurora boreal, como eu falei que fiquei brincando assim, parecendo um Superman para um lado e para o outro, eu percebi que eu não via braço e nada, mas eu percebia que eu estava movendo aquelas luzes também. Eu ia assim nessa aurora boreal, as luzes elas se afastavam, voltavam, eu fiquei me divertindo com aquilo ali, nesse momento. Ou seja, você não tinha corpo, mas você sentia que você tinha uma existência individual. Sim, eu sentia assim, é meio estranho falar assim, porque parecia que era conectado ao todo, mas eu sei que as luzes às vezes se afastavam, chegava perto de mim, era como se tivesse algo gravitacional também ao meu redor, entendeu? Então eu não via, mas aí eu sentia que parecia que causava alguma gravidade nessas auroras boreal, entendeu? É meio estranho falar. Havia uma interação entre você e essas auroras boreais. Tinha interação, é verdade. Você tinha medo da morte? Tinha bastante medo. Eu tinha bastante medo só de pensar assim. Hoje eu não tenho tanto medo mais, mas depois eu vou falar mais sobre isso aí, porque na experiência do afogamento eu vou lhe falar. Ou se você quiser, eu posso falar agora. Você já vai falar, eu já vou chamar essa experiência, mas depois de todas essas experiências que você tem, como é que é esse medo da morte? Agora eu não tenho tanto medo mais. Ainda tem algum? Eu fico com medo a forma que vai ser, entendeu? Porque essa daí da bicicleta foi uma maravilha. Se eu quisesse ficar por lá mesmo e fosse aquilo, tava ótimo ali. Agora, essa morte tipo de dolorida, assim, tipo uma doença, algo assim, isso aí deve ser muito terrível, né? O tempo e o espaço, onde você estava, você sentia de uma forma diferente? Quer dizer, você mais ou menos já respondeu
ao comparar os tempos e ao dizer do movimento das auroras. Tudo isso já é uma resposta, mas você quer dizer mais alguma coisa sobre o tempo e espaço lá e o tempo e espaço aqui? O tempo lá eu não parei assim para pensar nisso assim na hora, não era tão importante naquele momento. Aquilo que eu estava vivendo era tão bom assim que eu não lembrava, não sabia de nada assim, sobre tempo, nada. Porém, isso que você falou desse caso do afastamento das auroras, que eu me movia, então isso é relacionado à distância, né? Também, né? Que tem tempo, né? Medidas, né? Pode ser que realmente era um tempo diferente. Era um tempo assim que você vivenciava muita coisa pelo aquilo que aconteceu comigo, que o pessoal falou que foi mais ou menos uns 6, 7 minutos. Eu vivenciei muita coisa, então o tempo lá eu acho que é bem. Você tem a mente tão assim conectada, parece que você está conectada, sabendo de muita coisa, assim, conectada ao todo, que parece que você não vivencia muito mais do que aqui na Terra. Era tipo assim, algo assim. Você falou que você se sentia parte daquilo tudo. Como é que você junta essa explicação ao afastamento das auroras boreais? É como se você fosse também, você tinha um comando daquelas auroras boreais ao ser parte de tudo? Eu imaginei assim, como eu parecia que eu fazia parte dessas auroras boreais, eu cheguei numa conclusão assim que essas auroras boreais também poderiam ser outras pessoas, assim, almas, luzes, assim, porque eles também é como se eles tivessem vida própria, eles iam para um lado, eu ia para um outro, e ficamos, parecia que eu estava brincando com eles, entendeu? Era uma coisa estranha, assim, parecia que eu estava brincando com uma galera conhecida, mas era luzes, na verdade. E você se percebia como sendo luz também? E eu me percebia como sendo luz. Então vamos agora para outra experiência que eu não sabia antes de você escrever o e-mail para o canal. Porém, quando tivemos um contato, o primeira conversa, eu percebi claramente que você teve uma outra EQM antes dessa. Me fale sobre essa história. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Diego, onde ele conta pra gente sobre uma EQM que teve quando quase morreu afogado quando tinha 10 anos de idade. Você vai gostar muito, você vai amar. O link está disponível aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?